Voltamos a conversar nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, com o deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, do Partido dos Trabalhadores, da bancada do Estado de Alagoas. Deputado, vamos falar agora especificamente de político. Certo. O seu nome está sendo colocado como pré-candidato a prefeito de Maceió na eleição deste ano. É uma posição irreversível? Não, nada é irreversível. Na política a gente tem que compreender, Flávio, que hoje a gente faz uma leitura, como diz um político mineiro, tradicional, mas essa frase tem uma frase de efeito, é como nuvem. Você olha, enxerga a nuvem de um jeito, quando você baixa a cabeça, dimensiona, ela já muda de posição. A política não é hermética, não é estática. Então, claro que o PT, como qualquer organização, ela tem pretensão de disputar o executivo, né? E, primeiro, quando foi feita essa discussão, em 2013, e algumas pessoas pós-eleições me procuraram, eu disse, meu candidato é o Júdice Cabral, porque em política a gente tem acordo. Eu entendi que o momento era do Júdice. A gente não esperava, inclusive, pelo fato daquela candidatura, a gente imaginava que ele seria eleito, e minha possibilidade era uma possibilidade com muita dificuldade, até porque a gente estava numa grande coligação, né? E houve modificação do desenho. Eu fui eleito, ele não foi. Mesmo assim, a gente manteve a palavra, foi quando o Júdice declinou, dizendo que não queria ser candidato. A partir disso, o diretório do PT municipal, que tem como presidente o Isaac, você conhece, fez uma discussão, foi apresentado meu nome foi aprovado por unanimidade, está colocado, mas a gente sabe que isso tem uma questão chamada tempo, né? O PT tem experiência, eu também tenho um pouquinho de experiência, minimamente, e aí eu faço uma discussão muito fraterna, né, mas também muito objetiva. A gente está atravessando um momento de muita dificuldade, principalmente nas capitais, né? E na última eleição a gente já percebe isso, que houve uma flexão do eleitorado. Inclusive eu tinha lido há uns 3 ou 4 anos um livro do André Singer, que foi porta-voz de Lula e voltou a ensinar na Unicamp, e na tese de doutorado dele ele faz esse locamento. Então, quando o PT surge, ele nunca teve voto segmento A, nunca, é elite brasileira. O B um pouquinho. O pesado era o C, que era a classe média com a classe trabalhadora. O D, mais ou menos, e o E, a gente não tinha base. Mesmo fazendo o discurso, o compromisso social com as pessoas mais pauperizadas, não tinha voto por uma questão histórica secular, né, e internacional. O que ocorreu? Quando o PT ganha, a gente começa a ter uma flexão do D e o E subindo esse processo. E devido às políticas que foi feito, houve um distanciamento da classe média. Qual o problema que a gente tem? Hoje, a gente está com uma dificuldade imensa da classe média, então, que é o poder forte nas capitais. Então, eu avalio... Uma candidatura sua seria, assim, difícil. Mas reacender claro, também esse sentimento. A gente tira dificuldade, mas a gente vai lutar para ganhar. Todo mundo luta para ganhar. Agora, eu tenho clareza dos percalços da vida. E você tem que fazer a defesa do legado, fazendo toda a discussão. Nada, claro, não é fácil no processo. É uma conjuntura difícil, mas o que eu disse, eu sou militante, estou preparado para a tarefa. Mas também a gente tem que ter prudência que no momento exato, sei lá, em meados de mais ou menos maio, junho, dentro do momento, vai fazer uma avaliação, pé no chão, a própria pesquisa, e ter compreensão se tem viabilidade uma candidatura ou não. Hoje a gente tem e manterá. Se não tiver, claro que você tem que ter grandeza de fazer uma composição, até abrindo mão de uma candidatura do PT em apoio a outra candidatura, que o PT tem muita dificuldade de apoiar. O PT gosta de apoio, isso é um problema também que a gente tem que começar a trabalhar. Agora, o que a gente não concorda, Flávio, e com todo o respeito que eu tenho a ele, que é um amigo, colega, meu líder da bancada... É a proposta do deputado Ronaldo Lessa. O Ronaldo, ele tem todo o direito, como deputado, presidente do PDT, estabelecer uma meta, uma proposta. Eu posso discordar, mas respeito, porque é a organização que ele comanda. Agora, quando ele faz uma coletiva e fala em nome da bancada, fazendo uma proposta que ele acha que é normal, e depois vai discutir com a bancada e verbaliza para a sociedade, eu acho que ele errou através do que foi a forma, um método. Um tema como esse caberia discutir na bancada, verificar se tinha consenso, se tivesse, seria porta-voz. Esse tema não tem consenso. Deputado, só para esclarecer ao telespectador, a proposta do deputado Ronaldo Lessa foi da união do grupo político que esteve junto na eleição de 2014
para todos esses partidos apoiarem a reeleição do prefeito Rui Palmeira, do PSDB. Certo. Então, essa proposta, ela não tem consenso e vários já reagiram publicamente. Ele ficou praticamente isolado. A questão de ordem política, né, de ordem pessoal, a tratativa diplomática com o Rui Palmeira foi meu colega durante 4 anos deputado estadual, a gente fez parte de uma coligação. A questão de ordem política, ora, no plano nacional a gente tem um projeto comandado pela presidente Dilma. O grande opositor, o PSDB. Aqui no estado da Alagoas, uma das pessoas que comandou fora Dilma foi o prefeito Rui Palmeira. Como é que a gente vai discutir um projeto onde o principal comandante é a oposição a gente, um projeto maior que o projeto nacional? Segundo, eu tenho uma crítica do ponto de vista de gestão em relação... Não vou falar mais, eu queria falar de 3 políticas públicas. Primeiro, educação. Houve um processo de retrocesso. Todas as obras que a atual gestor está fazendo física foram fruto do gestor anterior, estou dizendo do Cícero Almeida, quando o Tomás e a equipe estavam na secretaria. Essas creches que foram entregues às escolas, etc. Tal. E você faz um comparativo do IBDEB, que mede a qualidade da educação, com Arapiraca, que é menor do que Arapiraca, e do que vários municípios. Eu estou falando da educação. Você vai para a saúde, Flávio, a menor cobertura do Programa de Saúde da Família, o PSF, é o estado de Alagoas, é a cidade de Maceió, a capital. E a gente está lidando com um programa que é aquele porta de entrada, que você faz a visita de todas as famílias, principalmente as mais carentes, para fazer o diagnóstico e fazer aquela primeira ação. Também, se você for comparativo, é o pior desempenho. E na área social, não precisa nem dizer. Claro que tem uma contradição aqui secular, mas você ainda tem uma dívida, onde essa parte lagunar, que eu moro, inclusive, certo? Você tem o IDH acima da Dinamarca. Na periferia, o IDH é menor do que a Nigéria. Qual a ação concreta da função pública para atenuar essa cisão social? Então, a assistência social, saúde, educação, esse mix que faz o IDH. O Rui Palmeira, nesse período, não contribuiu. Então, tem um problema chamado gestão. Então, tem um problema de gestão e tem uma questão política. O Ronaldo, se o PDT quiser fazer aliança, participar desse governo, a gente discorda, mas respeita. Agora, ele falar em nome da bancada, achando que tem essa unidade de ação, e não tem, até porque o projeto não teve nada a ver com 2014. O Rui Palmeira votou em outra candidatura, portanto, não dá para fazer comparativo. Deputado, o PT, notório, né? É o partido que administra o Brasil, é o partido da presidente da República, como foi do ex-presidente Lula por 2 mandatos. Em Alagoas, ele faz parte do governo Renan Filho, a quem ajudou a eleger, participou ativamente da campanha e integra o governo Renan Filho. Mas, vez por outra, o presidente do Diretório Municipal do PT, aqui em Maceió, Isaac Cavalcante, tem feito críticas, inclusive certas críticas até contundentes, tanto ao governo da presidente Dilma, quanto ao governo do governador Renan Filho. Como é que o senhor avalia essa situação? O senhor que tem essa ligação toda... Veja bem, é a complexidade e a engenharia da política, Flávio. Primeiro que o PT, a sua formatação de vários pensamentos, desde a sua origem, né? Você tinha segmentos da esquerda clássica, PCdoB, PCB, também de centro-esquerda, como PSB, PDT, oriundo da Igreja Católica, intelectuais, todos esses que deram essa boa mistura e criaram o PT. No caso, Isaac, é um companheiro valoroso, que foi do PSB no passado, né? Ele já tinha uma visão que, desde o começo, é preciso registrar que isso é público, ele não tinha simpatia com a candidatura do atual governador. Na realidade, ele tinha uma simpatia em votar no senador Benedito Lira, certo? Essa proposta que ele aventava, essa proposta não prosperou. Então, existe, eu diria assim, lá adormecida essa discussão. Segundo, ele ele é dirigente bancário, ele foi presidente da CUT, e você tem uma cobrança muito forte do movimento sindical, que tem seu papel. O sindicato é uma coisa, o partido político é outro, o governo é outra e o Estado é outra coisa. Então, o movimento sindical tem suas demandas corporativas. E essas demandas são naturais. O governo do PT, a gente tem greve. Como é que não pode ter no governo Renan? Então, essa crítica é uma crítica que eu diria assim, onde o Isaac, além de ser dirigente sindical, ex-presidente da CUT, que agora é a companheira Hilda, né, de Arapiraca,
ele também, na hora que ele verbaliza, como presidente do PT Maceió, ainda tem, eu diria, traço muito movimento sindical. Tem algumas coisas que a gente relativiza, mas o pensamento ainda é mais sindical do que partidário. Deputado, para encerrar, que estão avisando ali que o tempo está esgotando, uma indagação muito direta para o senhor. Quais são as chances, na sua avaliação, em termos percentuais, de ser aprovado o impeachment da presidente Dilma? Flávio, veja bem, número eu não posso precisar. Agora, eu diria que essa probabilidade diminuiu muito, né? Por várias razões. Primeiro, no campo jurídico, o objeto, o fato determinante, que seria o foco da CPI, ele acabou. Porque, no caso das pedaladas fiscais, além do Tesouro equacionar, quando o presidente do Senado, Renan Calheiros, ele aprovou o PL número 5, e aqui a gente faz um agradecimento público, ele conseguiu absorver as pedaladas fiscais nesse projeto. Então, o fato determinante eliminou. Do ponto de vista político, devido à situação, à fragilidade do atual presidente da Câmara, ele não tem condições morais de conduzir um processo desse. Então, eu diria que hoje, impossível não existe, mas está no estágio remoto em relação ao processo de impedimento, reconhecido, inclusive, pela própria oposição. Ok. Agradecemos a participação aqui nesta edição de Conjuntura do deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, que é do Partido dos Trabalhadores da bancada de Alagoas. Vamos ao intervalo, a gente volta daqui a pouco com Conjuntura.